Olha, lá nos arquivos da ditadura militar brasileira existe um dossiê bem diferente. Ele não fala de guerrilha, nem de subversão, não. Ele revela um outro tipo de poder, um que cresceu ali quietinho nas sombras do regime. É uma história de corrupção, de abuso de poder, de captura de instituições inteiras. E o mais impressionante, tudo isso foi documentado pelos próprios órgãos de inteligência do Estado. É essa história que a gente vai desvendar agora. E só para deixar bem claro, desde o começo, isso aqui não é teoria, não é especulação. É a conclusão fria, oficial, de um relatório da Polícia Federal da época. Uma frase que simplesmente escancara o que estava acontecendo numa cidade no sul de Minas Gerais, onde a justiça, pelo visto, tinha preço. Era um ativo a ser negociado. A nossa história se passa em Varginha, Minas Gerais, lá na década de 1970. Uma cidade que era conhecida pelo café, pela prosperidade, mas por baixo dessa fachada, os documentos revelam uma outra realidade. Uma comunidade praticamente refém de uma estrutura de poder que apodreceu as instituições por dentro. Para a gente entender como é que esse sistema funcionava, a gente precisa conhecer os homens que estavam no centro de tudo. Duas figuras que, segundo os relatos da época, eram conhecidas na cidade como a dupla do terror. De um lado estava o juiz Francisco Vani Benfica, o homem com o poder do martelo da justiça nas mãos. Do outro, o deputado Morvan Nakayaba de Resende, que não era só um aliado político, era o sócio dele. A parceria, era perfeita para os interesses deles, né? Um supostamente garantia que as decisões judiciais saíssem como eles queriam, enquanto o outro trazia os casos e, claro, toda a influência política. E aqui está a mecânica do poder, resumida de forma brutal. Os papéis se completavam perfeitamente. O juiz, a figura que deveria ser imparcial, é acusado de atuar como um captador de clientes para o sócio. Isso criava um circuito fechado, onde os interesses legais, políticos e financeiros se misturavam e viravam uma coisa só. Mas como é que eles operavam exatamente? Os investigadores documentaram um verdadeiro manual de práticas. Um modus operandi bem claro para manter e expandir esse poder todo. E ele se baseava em dois pilares. O que os relatórios descrevem, no fim das contas, é um caso clássico de captura institucional. É quando o Estado, que deveria servir ao público, passa a trabalhar para um grupinho. A justiça, a educação, a política, tudo vira ferramenta para ganho privado. O sistema deixa de ser do povo e se torna, basicamente, um negócio particular. A engrenagem desse poder girava em torno de dois eixos principais. O primeiro era o fórum, que foi transformado, segundo as acusações, numa arma para beneficiar os amigos e punir os inimigos. O segundo, e talvez o mais estratégico a longo prazo, era a Faculdade de Direito da cidade, a FADIVA. Dentro do tribunal, o cenário descrito era o de um jogo de cartas marcadas. Advogados que não faziam parte do círculo de poder já sabiam que suas chances eram mínimas. Os relatórios falam de um clima de medo, onde os resultados eram, supostamente, pré-determinados. E isso ia desde favorecimentos em causas cíveis até uma acusação gravíssima, a soltura de traficantes bolivianos em 1976, que simplesmente sumiram do mapa depois da decisão do juiz. Uma das acusações mais sérias documentadas pela imprensa da época mostra bem até onde esse esquema poderia ir. Um jornal local noticiou que o juiz teria simplesmente mandado arquivar um processo bastante complexo, e, nas palavras da própria reportagem, o caso envolvia corrupção de menores, maconha, prostituição e homossexualismo, um ato que, segundo o texto, estarreceu a população de Varginha. O outro pilar era a FADIVA. A faculdade fundada pela dupla se tornou, segundo os dossiês, a base de operações deles. Eles ocupavam os cargos mais altos, claro, e usavam a fundação, que deveria ter fins educacionais, como um patrimônio de família. A acusação mais famosa foi um esquema de venda de um terreno da fundação que teria sido recomprado pelo próprio juiz por um preço bem menor, gerando lucro pessoal. E aqui que a história ganha um contorno quase irônico. Quem compilou todas essas evidências não foi a oposição, não foi um jornalista investigativo, foram as próprias agências de inteligência do regime militar. E essa investigação não foi uma coisa rápida, um evento isolado. Foi um cerco que foi se fechando ao longo de quase uma década. Começou com a Polícia Federal, ganhou força na imprensa e depois foi validada pelo Exército. A cada passo, o dossiê ficava mais grosso e as acusações mais e mais detalhadas. No final, o veredito dos investigadores do próprio Estado foi unânime e demolidor. Essa citação, que resume a conclusão dos relatórios, não deixa nenhuma margem para dúvida. Havia um conjunto de evidências considerado robusto, detalhado e consistente de corrupção sistêmica. Então,
a gente chega no clímax da história. Com um dossiê tão pesado, tão condenatório, produzido pelo próprio aparato do Estado, o que será que aconteceu depois? A pergunta é inevitável, né? Diante de tudo isso, que tipo de justiça foi feita? Com uma montanha de provas oficiais, qual foi a resposta do sistema a um esquema que, segundo seus próprios investigadores, tinha corrompido a justiça na sua essência? A resposta cabe em poucas palavras, e é chocante. Aposentadoria compulsória para o juiz. E só. Fim da história. Nenhuma condenação criminal. Aquela montanha de evidências se transformou numa sanção administrativa branda, que, para muitos, tem outro nome: impunidade. A consequência de longo prazo desse desfecho é o que a gente pode chamar de amnésia institucional. É como pegar uma página bem incômoda da história e simplesmente arrancar do livro. Os fatos que estão lá, documentados nos arquivos, são inconvenientes, então a memória pública é reescrita e eles são esquecidos. E esse legado é visível até hoje. A Fadiva, a mesma instituição que os dossiês diziam ser tratada como patrimônio de família, hoje celebra seus fundadores como visionários, como ícones. Essa narrativa de sucesso funciona como uma cortina de fumaça, sabe? Escondendo o conteúdo dos arquivos. E ao formar a elite jurídica da região por décadas, a influência deles se perpetua. O sistema não foi desmantelado, ele só evoluiu. E assim, o ponto crucial é este. O caso de Varginha não é só sobre o passado. É sobre como a impunidade se torna a base para o futuro, permitindo que essas estruturas de poder continuem. Uma história dos arquivos da ditadura que nos deixa com uma pergunta bem incômoda. Quantas outras sentenças vivas como essa ainda estão por aí, moldando as estruturas de poder ao nosso redor?